Estamos iniciando a nossa aula número 131 do nosso curso de Filosofia Espírita e suas aplicações aos Evangelhos segundo o Espiritismo. Nós estamos fechando agora o bloco que tem o título A Desnaturação do Evangelho, Emendas, Adições, Ressignificações, Concílios e Papas. Esse bloco que nós estudamos o Evangelho, nós começamos nos primeiros textos evangélicos que aconteceram por volta dos anos 60, 80, e que nos parece terem sido de autoria de Lucas e Marcos, se não nos enganamos. E fomos acompanhando a história da redação desses evangelhos, da compilação pelos escribas, da tradução e versão em diversas línguas, porque originalmente seria em hebraico o evangelho, ou seria em aramaico, que era a língua que Jesus também falava, que os apóstolos falavam. Então, caminhamos nesse processo histórico de escrita, né, dos evangelhos. E fomos acompanhando isso pelas modificações que foram surgindo desde o cristianismo original, quando a proposta de Jesus é uma coisa muito simples. Ele não propõe fundar nenhuma igreja, ele não propõe nenhuma doutrina dogmática, ele propõe apenas a modificação moral do indivíduo, e a base dele é a caridade e a humildade. Em todos os seus discursos transparece essa luz divina, sublime, caridade e humildade. Eis que Jesus não esquece de combater, diz o nosso professor Kardec. Fomos acompanhando, então, esse curso histórico, essa linha do tempo. E na aula passada, dentro disso, nós estamos terminando esse bloco, nós estudamos a divinização de Jesus. Essa divinização de Jesus, quer dizer, dar um caráter divino de Deus, já tinha sido rejeitada em 3 concílios. Concílios são as reuniões papais, né, de bispos, convocados pelo Papa. O concílio de Nicéia, em 325, não aceitaram, não colocaram na pauta, mas não aceitaram divinização. E outros concílios, mas finalmente em Constantinopla, em Nicéia propriamente dito, foi aceita a divinização, e depois em Constantinopla, no ano de 381, a doutrina entrou dentro dos cânones, quer dizer, da lei da Igreja. E aí se formou, então, a consolidação desse princípio divino, que na realidade servia o quê? A política de poder da Igreja. Nós vimos isso, essa divinização de Jesus, a constituição da Santa Trindade. E essa política de poder, ela se apropriando de Jesus como seu representante maior e se dizendo preposta, intérprete, vigilante, proprietária, entre aspas, de Jesus, ela então deu dentro de si uma imagem divina em que ela agora representava um divino que era Jesus. E vimos também que isso foi necessário porque as outras religiões elas já tinham deuses. Os judeus monoteístas, os islâmicos, os hinduístas, todos têm seus deuses. Então ela quis fazer um diferencial em relação aos deuses das outras religiões, no sentido de todas têm um Deus e todas se dizem intérprete de uma maneira ou de outra desse Deus. Então ela colocou esse apêndice, ou seja, colocou Jesus como Deus. E, na realidade, nós fomos estudando isso e vemos as contradições que não aceitavam dentro do próprio texto de João, que é o texto que Jesus tem essa característica propriamente dita, o capítulo 1 e os seus versículos. Vimos que isso fazia uma contradição. O que Jesus depunha, o que registraram, o que Jesus falou, entrava em contradição com o caráter divino que a Igreja atribuiu a ele. Não foi só um problema de analisar o absurdo disso à luz de uma boa lógica,
porque nós não podemos ter dois deuses, só temos um. Não é? Enfim, apesar de todos os fatos inseridos nos evangelhos, foram absolutamente contraditórios à posição deificada de Jesus. Então, essa foi o epílogo da desnaturação do evangelho. Quer dizer, Jesus nunca pretendeu ser Deus, ele sempre disse ser filho de Deus, e todas as escrituras, seja no Velho Testamento ou no Novo, dizem que o escolhido do Messias vai sentar à direita do Senhor. Não é? Então lá Jesus senta à direita do Senhor, porque já há um Senhor antes de Jesus. Bem, essa foi a última parte que nós vimos, nós estamos terminando esse bloco, e vamos estudar agora dois alicerces principais da dogmática cristã, em cima da posição agora divina de Jesus. Vamos lá. A dogmática cristã segue linha inteligente, pragmática, e nós diríamos até de grande criatividade que os bispos fizeram em seus concílios. Primeiro, propõe a remissão dos pecados ou uma felicidade, valendo-se para o alcançar o reino dos céus, segundo, e a vida eterna. Então, a base dessa subida dos indivíduos, dos homens, se constitui o quê? Em assinalar os seus pecados, a remissão dos pecados, e mediante a remissão dos pecados, o indivíduo sobe para o reino dos céus e tem a vida eterna. Mas qual é o instrumento para possibilitar a remissão dos pecados? E para a vida eterna, o reino dos céus também. O instrumento vai ser a salvação em Jesus, como Paulo diz. Então, se você adotar Jesus como seu Salvador, se você já começa na liturgia católica a andar na sua remissão dos pecados. Não interessa o que você fez em encarnações passadas, porque a igreja não aceita encarnações. Não interessa as suas violações às leis divinas, a lei do amor, a lei da caridade, a lei da justiça, porque de uma forma ou de outra, você adotando Jesus como seu Salvador, você recebe a glória, que é a felicidade, e recebe a graça, que é a sua união com Deus e participar da grande vida e dos grandes, eu diria grandes privilégios de estar junto com Deus. E aí você é justificado, né? Foi esse caminho que nós vimos em outras aulas. Então, vamos ver aqui hoje os dois alicerces em que a dogmática cristã se assenta. Primeiro alicerce, o início. Trata do pecado original. O pecado original surge em razão da desobediência de Adão e, após Eva, a determinação de Deus. Então, Adão e Eva, eles violam a lei divina, a determinação de Deus, e cometem o pecado original. Gênesis 3, 1,3 e 6. E assim Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Eles estavam no jardim, no Éden. Do fruto da árvore que está no meio do jardim. Dele não comereis, nem o tocareis, para que não morrais. Quer dizer, havia uma proibição. A árvore central tinha um fruto, esse fruto era proibido. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e o comeu, e entregou ao seu marido para comer, Adão. Com isso, ao comer esse fruto, perdeu a condição da imortalidade, que era um dom divino que ele já tinha, o homem, Adão. Isso desde o princípio da sua criação. Que esse dom de imortalidade assemelhava-o a Deus. E com isso, após perder o dom da imortalidade,
ele pede a liberdade para executar o bem e fica sob a inclinação do mal, quer dizer, um castigo severo. Perde a sua coparticipação no reino de Deus, perde a visão do bem e ainda se torna inclinado a praticar o mal. Bom, quais são as consequências imediatas do pecado original? Vamos voltar. A perda da imortalidade, a perda da liberdade para o bem e a inclinação para o mal. Então, constituiu essas três consequências. Portanto, o homem, nesse caso, já nasce no estado de pecado. Por quê? Porque pelo pecado original, nós todos somos herdeiros de Adão. E esse pecado original, ele é herdado pela raça humana. Então, passa de geração a geração. Então, nós já nascemos pecadores. O Espiritismo vai explicar isso de outra maneira, porque a gente vai ter uma aula só sobre esses fatos. Mas, dentro da dogmática, nós já nascemos pecadores, porque temos o pecado original inato, como um gene inato. O segundo alicerce trata da redenção em Jesus, o Cristo. A redenção constitui o epicentro da história da salvação, a redenção. Seu argumento é Jesus ter vivido com o propósito de nos salvar. Jesus é a salvação. Ele é o redentor do homem. Jesus veio ao encontro do homem justamente para resgatá-lo do pecado original, ali em Adão, e para restituir a filiação divina perdida. Assim, o Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados. Muito bem, essa é a doutrina. Vamos ler aqui, primeira epístola de Pedro 3,18. Pois também o Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. Paulo, apóstolo, acentua o mesmo conceito de Pedro. Efésios 1,17. Em Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Concluindo esses fatos todos, Leon Denis nos cita, no seu livro Cristianismo e Espiritismo, ele cita na página 73, no pé de página, o seguinte texto. A queda da humanidade em Adão, diz o abade de Nollier em seus catecismo filosófico para uso dos seculares. Seculares são os leigos, né, da igreja. São os leigos, né? Não são os religiosos, né? Não são sacerdotes. Ele diz que a reparação em Jesus, o Cristo, são os dois grandes fatos sobre que repousa o cristianismo. Isso é o abade que diz. Sem o dogma, eu repeti aqui, sem o dogma, e Leon Denis também citou, sem o dogma do pecado original, não mais se concebe a necessidade do Redentor. A necessidade de se salvar. Bem, então, nós terminamos esse bloco aqui sobre esses aspectos e queríamos dizer mais uma vez o seguinte. Quando Jesus diz, por que chamais Senhor, Senhor, e não façais o que eu digo, Jesus diz o seguinte, eu vim para dar o caminho a vocês. Eu sou o Senhor, nesse caso. Eu vim para dar o exemplo a vocês. Eu vim para ensiná-los a vocês. De uma certa forma, eu sou um pedagogo, um didata da redenção de vocês, da espiritualização de vocês. Mas eu sou um pedagogo, um didata. Eu não posso tomar o lápis da mão de vocês e escrever por vocês a resposta da sua vida, nem empurrar vocês no caminho ou colocar vocês sobre as minhas costas, porque vocês foram todos criados sob o signo do livre-arbítrio.
Então vocês têm que agir. Eu sou o mestre, vocês são os alunos. Eu ensino, vocês praticam. Eu dou amor a vocês e vocês reverberam esse amor para os outros. Eu mostro que vocês têm que ser indulgentes, benévolos, piedosos, misericordiosos, e vocês têm que reverberar a misericórdia, a piedade. Mas se vocês não fazem isso, não praticam, não adianta chamar que Jesus é o Salvador. Fica um clichê, fica um registro numa fachada qualquer, mas vocês não executam, não levam à prática isso. Então, nós vemos o seguinte: quando a dogmática fixou esses princípios religiosos, o indivíduo que seguiu essa dogmática, ou que segue, ele achou que, seguindo esses princípios de toda a boa-fé, de toda a fé também, se ele seguisse com toda a honestidade esses regulamentos, eu diria, essa jurisprudência divina, consubstanciada por Jesus, ele seguindo isso, essa jurisprudência, ele se libertaria. Mas a jurisprudência não está no seguir a dogmática. A dogmática é uma criação do homem, não é uma criação de Deus, não é uma criação de Jesus. Isso foi criado nos concílios. Toda essa estrutura litúrgica, toda a liturgia em outras religiões também, são cultos exteriores. Não são esses cultos exteriores, como Jesus também condena quando ele está sentado na mesa, os apóstolos estão com ele numa mesa, eles vão comer um pão. Os judeus ortodoxos dizem, no caso dos fariseus, olha lá, o mestre de vocês vai comer e não lava as mãos, porque era o hábito de lavar as mãos antes de comer. E Jesus responde para ele: não é o do exterior que modifica o homem, porque do exterior entra pela boca e sai pelos orifícios naturais, quer dizer, pelo ânus. É o interior, porque o homem tem na boca aqui o que está no seu coração. Então ele dá um corte no exterior. E o que é o exterior, meus alunos? É a liturgia. É a liturgia. É um engano. Se eu for disciplinado, vamos ver o nosso caso do espiritismo, se eu for disciplinado, eu vou no centro espírita toda semana, eu pratico a minha caridade lá, muito bem. Eu assisto as pessoas, muito bem. Eu sou uma pessoa desprendida, eu frequento, eu tomo passe, seja o que for. Então eu estou bem. Não está bem. Suficientemente não está bem. Porque é como Jesus disse para a samaritana: haverá um tempo em que você, para a samaritana, não adorará a Deus aqui no Monte Gerizim, que era o monte que eles adoravam Deus, nem se Deus será adorado em Jerusalém, onde está o templo de Salomão. Porque Deus é espírito em verdade. Ele será adorado, ele quer que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, o que vale na nossa visão crística e que Jesus deixou para nós foi o signo do amor ao próximo. Esse signo do amor ao próximo, ele transformou-se numa situação objetiva, que é a prática da caridade. Que, como nós dissemos, nós não podemos praticar a caridade sozinhos. Temos que ter alguém que seja objeto da nossa caridade, mesmo pelo pensamento, rezando para alguém que está internado no hospital ou passando dificuldade. Não existe caridade na ausência do outro. Então, o que aconteceu? Essa letra, a letra mata, mas o espírito vivifica. Portanto, o espiritismo veio
em 1857, e nós vamos estudar isso, para abrir esses textos evangélicos no sentido do ensino real de Jesus, que foi todo ele, eu diria, vendado, coberto por diversos véus, por uma liturgia, por uma aparência, em que o indivíduo, seguindo aquela aparência, ele se libertará, ele se salvará. Cada um de nós, humildemente, tem que saber, e eu também passo para vocês. Não adianta eu falar bonito. Ter uma impostação vocal. Não adianta. Contar minhas histórias desde a infância, quando eu vi o primeiro espírito, quando eu vi o segundo. Não adianta eu chegar aqui e começar a falar de coisas de autoajuda, que nada tem a ver com a doutrina. Como alcançar a felicidade, como vencer a pandemia. Isso vai aparecer, tudo isso, quando nós começarmos a nos robustecermos interiormente, criarmos uma argamassa firme de fé e de amor. Então, nós não temos outra alternativa. Ou nós seguimos o caminho da humildade, da caridade, seguimos e praticamos. Ou nós ficamos aqui como excelentes palestrantes, contando histórias, mais histórias de espíritos, de materializações, de curas. O fenômeno não modifica ninguém. Jesus curou 10 leprosos. 9 leprosos não voltaram nem para agradecer a ele. Um só voltou. A cura não modifica ninguém. A cura dá uma visão do extraordinário, do sobrenatural, muitas vezes, que atrai o indivíduo como se estivesse sendo atraído pela ilha de tesouro que está lá no fundo, e essa ilha vai me fazer feliz se eu chegar nela. Mas a ilha do tesouro está aqui, como diz Lucas 17. Porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. E é esse que nós temos que trabalhar honestamente. Por isso nós terminamos aqui esse ponto, que foi a desnaturação dos evangelhos. Eu espero que vocês tenham me acompanhado. Eu não quis condenar ninguém, nem é meu propósito. Eu não sou isso, eu sou um sujeito que procura ensinar honestamente. Mas a verdade é essa. Nós iremos agora a um outro bloco, estudarmos amanhã. O reino de Deus está dentro de vós. Adorarás Deus em verdade e em espírito. Humildade e caridade. Fora da caridade não há salvação. Perdoai para que sejas perdoado. Que Deus e Jesus nos abençoe. E nós terminamos esse ponto, chamando aqui a força do nosso Mestre, para que nos abriguem sempre no caminho da verdade. E nós sejamos os seus reais executores na prática e realizemos na nossa árvore da vida o sentido da vida, que é o sentido da perfeição e da moral do bem. Flores para vocês. Até amanhã.